Olá, alunos! Vamos a mais um vídeo de apoio às atividades do Ler e Escrever. Ler e Escrever do 5º ano, Currículo em Ação, Volume 1, Sequência Didática, Estudo de Pontuação, Etapa 2, Aspectos Discursivos, Atividade 2B. Vamos falar sobre as marcas linguísticas do discurso direto. Primeiramente, eu vou dar exemplo com duas fábulas, depois eu vou explicar a atividade. Que é a fábula A Raposa e o Corvo. Observe que nesta fábula, o narrador ele começa contando a história, né? E quando chega aí no segundo parágrafo, que diz: quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele, chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Observe, o autor utilizou desta palavra bajular para poder anunciar a fala da raposa. E depois ele utilizou travessão para dizer então que a raposa ia falar. E ela falou: ó, senhor corvo, né? O senhor é certamente o mais belo dos animais. Então aqui nós temos travessão que marca a fala da raposa. Tirando aquele trecho então da fábula, vamos observar. Temos um verbo, que é o verbo de dizer, é o verbo que vai anunciar que o personagem vai falar. Depois temos os dois pontos no final da frase. E você observou que as falas das personagens vêm introduzidas por um travessão? Olha só. Então, utiliza-se do travessão para que a raposa comece a falar dentro desse texto. Agora, observe o texto 2, a cegonha e a raposa. Aqui neste texto, o narrador ele conta toda a história. Ele não dá voz à personagem. Não tem diálogo dentro desse texto. Então, aqui, ó, vocês podem observar que não tem aspas, não tem travessão. Então, não temos discurso direto dentro desse texto. Agora, vamos ver a fábula Lebre e a Tartaruga, que nós já vimos também em outras aulas. Aqui. Quando a lebre começa falando, condou-me de ti, dizia uma vez a lebre à tartaruga, né? Ela diz, eu tenho dó de você, né? Eu tenho pena de você. A fala da lebre aqui, ela está entre aspas, tá vendo? Olha aqui. Obrigada a andar com a tua casa às costas, não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Então, nesse primeiro parágrafo, nós temos a fala da lebre marcada com aspas. E depois temos também travessão, que marca a fala da tartaruga. Né? Então, travessão marca a fala da tartaruga. Agora, nós temos aqui o verbo de dizer. Dizia uma vez a lebre à tartaruga. Porque aqui nós sabemos que a lebre vai falar. Depois aqui tem o verbo disse à tartaruga, porque o autor quer garantir que nós saibamos quem está falando dentro deste texto. Então, observe. Que recurso é usado para marcar as falas das personagens? Então, há diferentes formas de marcar o discurso direto, com uso do travessão ou aspas. Você reparou também que antes de cada fala da personagem há uma palavra, um verbo, que anuncia que alguém vai falar? E percebeu também que depois desses verbos vem o sinal de pontuação chamado 2 pontos? Nós vimos então nesses textos que nós observamos agora, né? Vamos então à atividade 2B, marcas linguísticas do discurso direto. Então, aqui, 1. Releiam o trecho do texto abaixo e indiquem as palavras que introduzem o discurso direto. Nós já vimos, então, que as palavras que introduzem o discurso direto são os verbos de dizer, ou seja, os verbos que anunciam a fala da personagem. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha. Para mofar da agulha, perguntou-lhe. Então aqui
nós temos o verbo perguntou, que é o verbo de dizer, né? E os 2 pontos, e aqui o travessão, que vai anunciar então a fala da personagem. Ora agora, diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com os ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Aqui, olha, murmurou é o verbo que vai então anunciar mais uma vez a fala da personagem. 2 pontos, o travessão que inicia a fala. Anda, aprende, tola. Cansaste em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça. Então, olha lá o verbo disse, que vai anunciar que a personagem vai falar. 2 pontos, que é a marca gráfica, travessão, antes da fala da personagem. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Muito bem. Então, agora, vamos para o exercício 2. Apresentem as conclusões a que você e seu colega chegaram e discutam-nas com a classe. Na verdade, então, a conclusão que você chegou pode ter discutido com algum familiar ou com a professora pelo WhatsApp, né? Então, quais as conclusões que nós podemos chegar no exercício 2? As palavras que introduzem o discurso direto, né, a fala das personagens, nós chamamos então de verbos de dizer. Neste texto, nós sublinhamos perguntou, murmurou e disse. 3. Escreva nas linhas abaixo as palavras que você e seu colega encontraram. Então, a linha perguntou, o alfinete murmurou e um professor disse. Bons estudos e até o próximo vídeo.